Pega um café e vamos bater um papo para sua semana começar bem, começar incrível, porque está começando o Café Mineiro. Esse podcast maravilhoso que todo líder de marketing, growth e fundador de empresa precisa ouvir. Eu sou Gabriel Costa Mineiro, fundador e CEO do GLA e do Merlin, e hoje temos vários assuntos interessantíssimos. Inclusive, estou aqui no meio do escritório, na mesinha, onde eu costumo tomar café com bastante gente. Também, por causa dessa minha escolha de cenário hoje, vai ter barulho aqui por causa da rua, da avenida, vai ter barulho de carro, de moto e aqui até do escritório também. Hoje nós vamos analisar uma empresa que levantou mais de 100 milhões de reais em menos de um ano de vida. Vamos falar sobre como ficar rico, esse tópico é bom, hein? Vamos falar da combinação de social media com growth, quando sair de agência, internalizar o time de growth na sua empresa e qual segmento toda essa história de growth não funciona muito bem. Se você quiser ter a sua empresa analisada aqui, sugerir temas, fazer perguntas ou dar feedback sobre o programa, tem um link aqui na descrição, acessa lá. Vamos para o nosso primeiro quadro, Encontre a Criança. Nesse quadro a gente analisa e encontra a grande oportunidade de crescimento de uma empresa sugerida por vocês. Lembrando que para entender o porquê desse nome, você precisa conhecer a metáfora da criança e tem um vídeo no nosso canal sobre isso. Para fazer essa análise eu vou usar o nosso framework chamado Mapa das Alavancas. Também tem uma aula sobre esse framework, tem link para você acessar aqui na descrição. Tá? Lembrando que eu não tenho nenhum dado dessa empresa, vou olhar muito mais sobre as percepções que eu tenho ao ver o que ela está fazendo online. Hoje vamos analisar a BeHub, uma empresa de gestão contábil e financeira que levantou mais de 100 milhões de reais no primeiro ano de vida. Quem sugeriu foi o Guilherme Deboni, e inclusive a BeHub é nossa cliente lá no Merlin também. A primeira coisa que a gente vai analisar é o modelo de negócio e os unit economics. Então, quando eu olho aqui o modelo da BeHub, eu vejo que é uma empresa de prestação de serviço financeiro e contábil. Resumindo, cuidar do trabalho chato e burocrático e muito importante, inclusive, das empresas. Aliás, graças a Deus que tem gente que gosta de fazer esse trabalho insuportável. Obrigado, BeHub, contadores e amigos do financeiro, por existirem e tirei esse job da minha mão, porque puta merda. Mas vamos lá, quando a gente fala de prestação de serviço, qual que é o calcanhar de Aquiles aqui? Escala e eficiência, Então, essas duas coisas aqui, elas dificultam a minha operação e se eu não consigo ser eficiente, come a minha margem, me sobra muito pouco dinheiro. E aqui, essa é a primeira coisa que já me preocupa logo de cara. Mas quando eu já venho no site e vejo aqui a primeira solução que integra contabilidade e finanças com tecnologia. Pronto, a grande promessa dela é resolver esse problema de eficiência ou a falta dela com tecnologia, que aí ela resolve as duas coisas, Escala e eficiência. Então, interessante. Talvez no curto prazo ela não esteja no ápice da sua eficiência tecnológica e tudo mais, até porque é uma empresa razoavelmente nova, acho que tem uns 3 anos agora, mas com certeza nas projeções ali dela tem esses aumentos, Eu vou trazendo mais tecnologia, eu vou funcionando melhor e eu consigo ter menos pessoas para cuidar de mais empresas. Então, provavelmente isso vai acontecer. Sobre ticket, o ticket médio, a mensalidade. Aqui, geralmente, essas empresas têm um dilema. Por quê? Empresa grande já costuma ter uma área financeira, um contador, E as empresas pequenas acabam precisando mais desse serviço, que inclusive acho que foi como eles começaram. Mas, aí a gente tem o seguinte problema. Se eu cuido de empresa pequena, das duas uma. Ou essa empresa, eu tenho um churn involuntário, que é o nome, ou seja, a empresa morre, não é que ela decidiu cancelar o serviço, não, essa empresa morre, isso é um problema. Ou essa empresa cresce e a minha solução que foi feita para empresas pequenas já não consegue mais atender. Então eu tenho churn quando a pessoa, quando a empresa, meu cliente, cresce. Então esse é um risco aqui. Na teoria, quando eu vejo no site aqui, eu vou ver a parte de empresas, tem escrito assim: temos uma solução completa para o seu negócio, desde a abertura da empresa até soluções robustas para grandes operações. Se funciona bem, ou se dão conta dessas grandes empresas, grandes operações, conseguem vender bem, eu não sei, mas quando eles resolvem, ou pelo menos colocam esse serviço, eles estão resolvendo esse risco aqui que eu falei, de tomar um churn quando a empresa cresce. Então, no mínimo, olhando para isso, eles estão bem, estão fazendo e, na teoria, estão cuidando. Estão fazendo bem ou não, aí eu não sei, não conheço. Tá? Então, maiores riscos desse negócio aqui. Margem baixa por uma pouca eficiência tecnológica de processos, a princípio está sendo endereçado. E churn, se esse serviço aí não é bem prestado ou se a empresa cresce. No caso da empresa cresce, teoricamente está sendo bem resolvido também.
Moral da história, não me parece ter uma grande oportunidade aqui, parece que eles já cobriram bem estes problemas. Aí a gente vai para o bloco do posicionamento, e aí eu vou pegar aqui olhando o site, a headline, tá assim, onde a AI encontra o back-office. Então, de novo, já estou trazendo tecnologia, né, no caso agora de AI, mais um passo. Aí, como eu falei, primeira solução que integra contabilidade e finanças com tecnologia. Então, eu achei uma frase muito boa essa aqui, ó. Processamento inteligente, ou seja, né, não é aquele trabalho manual, volumoso, de todas as obrigações da sua empresa num só lugar. Ou seja, vou resolver as burocracias e chatices de obrigações num só lugar. Então, eu resolvo tudo. Show de bola. Reduzimos custos, então a promessa bem clara, né? Então, reduzimos custos com garantia de compliance para gestores financeiros e contadores. Então, garantia de compliance aqui, provavelmente é uma objeção que eles estavam lidando, né? De segurança da informação e tal. E para gestores financeiros e contadores. Então tem as duas personas muito claras aqui também, né? Então promessa clara, persona clara, contorno objeção, achei bem legal. História do diferencial com a AI, muito legal também. Se eu continuo no site aqui, eu vejo aqui, ó, junte-se as mais de 3 mil clientes que confiam na BHub. Então tenho também isso para trazer credibilidade. Tem aqui tanto de dinheiro poupado, 62 milhões em custos operacionais poupados. Eu acho que essa conta é errada. Eu acho que esse número deveria ser bem maior. Então fica aí, BHub, confere, porque eu acho que vocês estão colocando um valor menos do que poderia, tá? Ou eu não sei fazer essa conta também, né? Paciência. Mas a minha sensação foi essa, tá? Então o que eu acho? Parece que o posicionamento está bem redondo, estão cobrindo os problemas e tal, chegando na persona, show de bola. A minha sensação é que eles devem ter uma objeção, ou talvez a maior objeção é o medo de uma empresa levar uma solução mais disruptiva, né, para dentro da empresa delas, para cuidar da finança, que é um negócio que é tão sensível. Então, talvez tenha um desafio aqui, mas não me parece que posicionamento é onde está a criança deles. E aí a gente chega em canais, e para mim, já vou adiantar, a criança está aqui. Por quê? Primeiro, eu não olhei os números do negócio, então se alguma das coisas que eu comentei anteriormente não funciona bem, provavelmente a criança é uma delas, mas eu parti do pressuposto que está tudo coberto, né, o modelo de negócio está redondo, está cobrindo esses pontos mais críticos. Mas, vamos lá, fui lá no Similarweb, estou aqui agora, e fui ver o seguinte. Primeiro, o tráfego no site é baixo, 38% do tráfego é orgânico, que é bom, parece que algum bom trabalho tem sido feito aqui. 30% é busca paga, o que é uma proporção boa, grande e tal, grande não, relevante, mas como o tráfego não é tão grande assim, não parece que eles estão gastando muito dinheiro de anúncio ainda como poderia gastar, né? Olhando outras coisas, tem uma presença em social media ok, o Instagram tem 22 mil seguidores, no YouTube não tem muitos inscritos. Interessante aqui, ó, eles decidiram não comprar briga com o escritório de contabilidade e aí trazer para perto, então eles criaram um canal novo, esse programa de parceiros, né, para contadores, interessante, também não sei o quanto funciona, mas eles estão batendo muito nesse ponto, o site inteiro tem isso. Agora, por que eu acho que a criança está aqui? Porque eles levantaram muito dinheiro. Pelo que eu entendi, tipo 180 milhões de reais somando tudo, sendo que 130 foram no primeiro ano de vida. Qualquer empresa que levanta essa quantidade de dinheiro tem uma necessidade de crescer, uma pressão por resultado, por crescimento gigantesco, né? E aí, não quando eu vejo, pelo menos, de novo, sem olhar os números, mas quando eu vejo presença em social media, quanto de anúncio, vi aqui que eles têm um podcast também, mas ele não tá com cara, né, que eles estão nessa pressão de awareness e geração de demanda que uma empresa que levantou tanto dinheiro precisaria ter. Então pode ser que esteja funcionando muito bem, mas pode ser que esteja subinvestindo em aquisição. E agora eu vou falar como persona, né? Eu sou uma persona da BHub e eu mesmo vejo muito pouca coisa deles. Então, me parece que a criança está aqui porque existe alguns canais sendo feitos, não me parece nada extremamente dominante e gigantesco, só que eles levantaram muita grana e tem muita pressão para crescer. Então, provavelmente, acertar a mão aqui, gerar demanda para o time de vendas, talvez seja uma das grandes necessidades. O segredo aqui é não desesperar, né? Precisa dominar bem um ou dois canais
antes de dar mais tiros, senão vai dar tiro pro alto e aí nada funciona muito bem. Por último, a gente tem as otimizações, e aqui, obviamente, dá para ter otimizações em canais, né, no processo de aquisição, mas para mim o segredo dessa empresa é o processo interno, né? Internamente ali, eles conseguirem entregar muito resultado gastando menos esforço operacional humano e sim muita tecnologia. Então, bons processos internos, tecnologia e tal. Então, otimização aqui vai fazer com que essa margem aumente e esse negócio possa crescer ainda muito mais. Eu adorei essa empresa, achei um ótimo mercado, um business super legal, mas super desafiador e entrar numa época boa com essa história de AI aí, que eu acho que vai conseguir ter um impacto muito legal. Gostei. Vamos agora para o nosso segundo quadro, o Sem Filtro, e o tema de hoje é como ficar rico sem ter sorte. Polêmico e quase um coach quântico aqui. Mas, apesar de ser meio clickbait mesmo, esse tema foi uma série de tweets que depois viraram um podcast comentado, né, do Naval Ravikant, fundador do AngelList. São umas 3, 4 horas aí de podcast. Esse conteúdo tem me guiado há alguns anos e vem funcionando muito bem. A ideia aqui do Naval foi compartilhar uma série de princípios sobre construção de riqueza e que ele entende que se você conseguir seguindo isso aos poucos e ao longo dos anos, mais cedo ou mais tarde você vai alcançar o que ele chama de riqueza, que é uma outra discussão inclusive também. Tá? Esse conteúdo é super longo, mas eu separei aqui 4 coisas que me marcaram muito e que eu já vi que está funcionando para mim. Né? E aí a ideia aqui não é você aprender por mim, mas é eu mostrar um conteúdo que é legal e como está fazendo diferença para mim e te motivar a estudar esse negócio. Tá? A primeira coisa que ele fala é buscar riqueza, não dinheiro ou status. Aqui ele já entra numa questão um pouco mais filosófica e semântica do que é riqueza para ele, mas aí eu vou deixar você ver lá, não é o ponto principal. O ponto principal para mim é a questão do status. Né? E status é um jogo de hierarquia social, né? Um jogo que ele chama de soma zero. Ou seja, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Para alguém estar em primeiro nessa hierarquia social, alguém não pode estar em primeiro, tem que estar em segundo. E aí existe uma certa dinâmica aqui. Por que eu estou falando isso? Né? Porque essa história de status e da vaidade que vem com isso é muito tentador, difícil de evitar, mas é aqui que eu acho que eu gasto um tempo tomando muito cuidado. Inclusive, esse é um dos grandes motivos que eu evito demais mostrar minha vida pessoal no Instagram. Né? E assim, eu sei que se eu mostrasse várias coisas, o Instagram cresceria mais, né? Porque eu estou falando muito de desejo, de status, de inveja, mas não é muito que eu acredito. Assim. Então, entender o que é esse jogo da riqueza, do dinheiro, do status e como que essas coisas, né, funcionam, para mim foi uma das coisas mais importantes mesmo. Então, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena você escutar é para você entender bem, né? E, por exemplo, uma das perguntas que eu me faço direto aqui, quando eu estou fazendo alguma coisa, comendo alguma coisa, tomando a decisão de fazer qualquer coisa, né? Para evitar a história da vaidade, do status, eu ainda estaria fazendo esse negócio se ninguém ficasse sabendo? Se eu não postasse, né, se eu não contasse vantagem, seja numa viagem, eu visitaria esse lugar se eu não fosse tirar uma foto, se eu não fosse contar para alguém, né? Eu estaria comendo aqui, eu estaria com essas pessoas aqui, se não fosse para tirar uma foto, mostrar, não sei o que e tal. Para mim, se a resposta é sim, eu continuaria fazendo, então é porque eu estou fazendo isso porque eu quero, né, porque eu valorizo e não porque é um jogo de vaidade. Então, isso para mim é super tentador, é super difícil, mas é uma das dicas que para mim fez bastante diferença. A segunda coisa lá do Naval você não vai ficar rico alugando o seu tempo. Isso aqui para mim é muito interessante mesmo. Por quê? Porque aqui vem da definição de riqueza dele, que é muito sobre liberdade, não sei o que e tudo mais. Mas quando você aluga seu tempo, os seus ganhos tendem a ter uma relação linear com a sua quantidade de esforço. E mesmo que você ganhe muito dinheiro, pensa um médico, né, ainda precisa desse esforço aplicado ali. Então mesmo que o seu valor de hora seja muito alto e você ganhe muito dinheiro, você ainda, na visão dele, ainda não tem wealth, né, não tem essa riqueza, porque você não tem a liberdade, você ainda depende da sua energia aplicada ali naquele negócio. E aí, muito da lógica dele vem que a riqueza vem dessa simetria, né, e dessa relação não linear entre o esforço que eu estou fazendo e os resultados que eu estou colhendo
e daí vem a tal da liberdade financeira. E mesmo, ele fala assim, né, mesmo profissões que ganham muito dinheiro, os que ganham muito dinheiro mesmo, vamos pensar o próprio médico. O médico pode ganhar muito dinheiro, mas os médicos que ganham mais dinheiro são os médicos que abriram uma clínica, um consultório, né, ou um hospital, enquanto, ou pensa num advogado, ou pensa num engenheiro, tanto faz. Essa simetria de dinheiro vem, e de riqueza, porque vem a liberdade junto, quando você constrói alguma coisa. E aqui vem toda a tese do Naval, que para ganhar essa liberdade financeira você precisa ser dono de alguma coisa. Pode ser um pedaço de uma coisa ou pode ser a coisa como um todo. E no meu caso é isso, né? Eu acabei ganhando um dinheiro bom, sendo dono de um pedacinho da RD, e eu espero ganhar muito mais sendo dono de pedacinhos de outras empresas que eu investi e dono, né, dono de pedaços maiores das empresas aqui que eu sou sócio, né, do GLA e do Merlin. Então, essa lógica da gente não alugar o tempo, ela é muito importante, muito interessante. Óbvio que isso é um processo, uma construção, mas é muito interessante. A terceira coisa é esquisito em português, tá? Porque, assim, traduzindo seria um abrace, né, a responsabilidade e assuma os riscos com seu próprio nome. Em inglês fica embrace accountability, né? Então é esquisito, mas tudo bem. E esse aqui é um dos pontos mais difíceis, né? Mas o que ele defende ali, ele fala muito sobre a questão de leverage, né? De alavanca, de vantagem e tal. E ele fala de algumas possibilidades de alavancagem, mas todas elas vêm quando a sua credibilidade aumenta. Seja para você trazer gente para trabalhar com você, seja para você acessar mais dinheiro, para você acessar mais oportunidades, né? E aí, o que ele defende é que para o seu nome ter essa credibilidade, você precisa se expor. As pessoas precisam te conhecer, precisam conhecer seu nome, precisam conhecer seu legado, seu trabalho. E parte desse processo significa deixar as pessoas, inclusive, te criticarem. E é aqui que todo mundo fica desconfortável. Esse foi o ponto que eu acho que eu mais evolui nos últimos anos com o GLA, né? Criando muito conteúdo, me expondo, fortalecendo o meu nome, o nome do GLA. Aqui, inclusive, é um excelente exercício disso. Então, assim, o início dessa jornada ele é muito ingrato e geralmente essa construção leva um longo tempo mesmo. Então, ela é ingrato no início, ela demora e você ainda é criticado no meio do processo. Mas, se você vai fazendo isso de uma forma consistente e de qualidade, essa credibilidade vem e muitas coisas vêm. E isso tem funcionado muito bem para mim, né? Todo dia chegam mais oportunidades, mais convites, mais gente legal para conhecer, oportunidade de dinheiro, de investimento, né? E até a criação do Merlin. Boa parte do nosso crescimento vem do fato das pessoas me acompanharem meu conteúdo, confiarem em mim e darem uma chance de conhecer meu produto. É óbvio que se o produto não for bom, também não resolve o problema, né? E isso tem a ver com o nosso quarto ponto aqui, que é aprender a vender e aprender a construir. Se você conseguir fazer os dois, né, vai ser imparável. E aqui ele fala das duas principais habilidades que compõem o modelo mais vencedor de negócio do Vale do Silício, das empresas de tecnologia de um modo geral, né? Geralmente esses negócios de tecnologia seguem um dueto muito parecido, que é alguém muito bom tecnicamente para construir produtos, software e tal, e alguém muito bom em vender esse negócio, né? E muito negócio falha por estar capenga em uma dessas partes. Ou eu vendo muito bem um produto que eventualmente não é muito legal, eu ainda costumo resolver isso, porque se eu vendo e boto dinheiro para dentro, eu contrato gente que vai fazer isso, mas vários falham porque você é quem constrói, né? Então você constrói um negócio, mas não sabe vender isso muito bem. Então, montar um negócio vencedor provavelmente vale a pena, provavelmente não, estatisticamente vai funcionar melhor quando você tiver essas duas habilidades dentro de casa. Se você conseguir fazer as duas coisas, que é muito raro, parabéns, aí ninguém te para, né? Eu escolhi ser bom em vender e ter alguém muito bom em construir. Então, quando a gente olha para o Merlin, né, tem o Doug, que é o nosso CTO que constrói, confio nele para tomar as decisões, e ele confia em mim para vender, a gente se ajuda, mas um não enche o saco do outro nesse sentido. E quando a gente fala de vender, não é só ser o diretor de vendas da empresa, nem essa é a minha maior habilidade, né? Mas, vender um conceito, vender uma ideia, convencer as pessoas a vir trabalhar com a gente, convencer novos sócios a se juntarem, né? Vender o conceito da empresa para investidores, para o mercado. Então, esse processo de criação de conteúdo, por exemplo, é uma ótima
forma, inclusive, de conseguir vender e colocar a gente na rua por aí, né? Bom, são quase 4 horas de podcast que eu tentei resumir, sei lá, quantos minutos deu, Gustavo? 7, 8 minutos. Tem muitos outros pontos, então, assim, muito do que eu queria trazer aqui para vocês é que esse conteúdo sozinho do Naval teve um impacto muito grande para mim. Eu já ouvi umas 3 ou 4 vezes esse podcast, é super longo, não consigo ouvir de primeira, e toda vez eu vejo algum pontinho que é o ponto que eu tenho que praticar e evoluir. Então, e é legal porque tem 0 coisas milagrosas para ganhar dinheiro. Ele fala que o título ficou clickbait mesmo, mas de propósito, mas no fim das contas é uma série de princípios que você vai seguir por um longo tempo da sua vida, e aí mais cedo e mais tarde você vai colher frutos dessas decisões e naturalmente vai atingir o que ele chama de riqueza, que tem muito mais a ver com essa capacidade de liberdade mesmo. Aí você tem que ver lá, beleza? Mas é um conteúdo nada coach, mas que faz muita diferença, fez para mim e eu já indiquei para várias pessoas e fez para elas também. Chegando ao nosso terceiro quadro, perguntas e respostas. Lembrando que se você quiser trazer as suas dúvidas, tem link aqui na descrição e também a gente abre caixinhas no Instagram do GLA e no meu, beleza? Quando sair da agência e internalizar o time de Growth? Na prática, quando não estiver funcionando mais com a agência. A questão é que fazer o trabalho de Growth bem feito é difícil com a agência, mas também é super difícil interno também, né? A agência acaba tendo esse efeito mais plug and play, então às vezes eu não tenho nada, não sei por onde começar. Eu contrato, daí a 2 semanas, 3 semanas ela já começa a trabalhar, isso é muito bom. Mas eu entendo que a tendência é a gente internalizar pelo menos o core do negócio. Então assim, é o que eu gosto, é o que eu mais vejo funcionando nas empresas de crescimento mais acelerado. Vai provavelmente chegar num ponto que a sua empresa está crescendo tanto que aí você vai cair num modelo híbrido, né? Você tem um core, um time ali e vai contratando agências para resolver, especializadas em resolver algumas das frentes, né? Mas, para isso, precisa de uma boa liderança para coordenar esse negócio todo, senão é uma loucura, tá? O maior erro quando a gente vai terceirizar qualquer coisa é a gente achar que nós vamos passar e não fazer uma boa gestão daquilo e torcer para tudo funcionar bem. Aí isso não vai funcionar bem nem com a agência, nem com freela e nem com a sua própria liderança de growth na empresa. Sou social media e estou estudando growth, como que o mercado vê isso? Eu e o mercado vemos com ótimos olhos, né? Tratar social media como ferramenta de crescimento e não como aquela pagininha para colocar uns conteúdos bonitinhos e ter like, né? É incrível, pouca gente faz esse negócio direito. Então, entender como que social media impacta a sua marca, seu posicionamento, como que essa área conversa com a área de mídia paga, né, de anúncios, entender como que isso impacta a métrica de negócio, como fazer teste. Se você caprichar nesse negócio, aprender bem essas 2 disciplinas, você vai ser uma das poucas que consegue entender como esse jogo funciona bem e como que gera resultado. Eu acho que todo profissional de social media precisa entender a dinâmica de crescimento de uma empresa e todo profissional de growth precisa entender como social media funciona e poderia ser usado para o seu negócio. Como realizar testes sem prejudicar a meta planejada com o orçamento previsto? Esse é um negócio difícil mesmo e tem 2 coisas que podem te ajudar. A primeira delas é separar um orçamento para teste, tá? E a segunda é não esperar resultado de teste a curto prazo. Por quê? Porque essas 2 coisas são muito importantes. Porque se eu espero resultado a curto prazo, e se eu preciso, né, se eu tenho medo de fazer um teste que não vai funcionar e vai afetar o resultado do mês, eu provavelmente vou começar a escolher os testes que são menos audaciosos, mais conservadores. E aí, pode ser que esse teste não faça muita diferença. A forma de conseguir gerar de ter essa audácia, né, e tomar mais risco no processo, é se eu puder fazer os testes que ele dando certo ou errado, nada muda na minha vida naquele momento. É dessa forma que alguns vão funcionar e quando esses alguns funcionários, eles se pagam, eles se pagam N vezes ali o que não funcionou. Então, no mundo ideal, teste tem que ser um investimento a fundo perdido. Se a gente não consegue, ainda mais no curto prazo, então a gente precisa pegar esse experimento, esse teste, eu quebro ele, faço o menor teste possível para gastar a menor quantidade de dinheiro e tempo possível, e aí se ele vai dando sinais de que funciona, aí eu vou investindo mais dinheiro e aí eu diminuo um pouco esse risco dele não funcionar no curto prazo. IA para automatizar campanhas de marketing, por onde começar?
Eu sei que é tentador, e aí minha resposta vai ser um pouco frustrante, mas é o último lugar que a gente deve começar, tentar automatizar a campanha como um todo, né? A gente tem que trazer IA, e não só IA, outras tecnologias, para a gente automatizar o máximo de coisas manuais, processos. Então, a gente conseguir criar mais, criar coisas melhores, né? Criar coisas mais rápidas. Se a gente reduz esse trabalho operacional, aí sim a gente vai ter um impacto, porque vai nos sobrar mais tempo para a gente planejar bem, fazer setup dessas campanhas direitinho. Então, eu gasto menos tempo, menos dinheiro, talvez até menos time para fazer as coisas, me sobra mais tempo para eu gastar nas coisas mais importantes. E aí você pode pensar assim, ah, mineiro, mas ainda dá trabalho. Pois é, aí você tem que lembrar que chama trabalho, porque dá trabalho mesmo. Mentalidade de growth é possível em qualquer negócio ou tem nicho e segmento que realmente não dá? Eu fiquei muito tentado a falar que em negócios para governo não funciona, que exigem licitação e tudo mais. Mas na prática ainda dá para aplicar. Primeiro, porque desde a licitação tem como você otimizar os processos para participar dessa licitação. Tem tecnologia para participar de pregão online, definição de preço, bid automático, um tanto de coisa assim, né? As ofertas ali, o valor automático e tal. Então, isso por si só já funciona. Mas mais do que isso, né? E aí vale a pena pensar para outros negócios também. Quando a gente fala de crescimento, a gente está falando em gerar uma diferença entre aumento de receita e redução de custos, né? O famoso lucro ali, para a gente simplificar bem. E uma das coisas que ajuda muito é a gente trabalhar melhor os nossos processos internos, a gente ser mais eficiente, mais tecnológico e conseguir entregar mais com menos. Então, às vezes, realmente tem negócios que aplicar a mentalidade de growth para aquisição, coisas de usar o digital para vender, gerar demanda, tudo isso, tem vários negócios que não cabem mesmo. Mas se não cabe aqui, eu posso ver como que eu consigo entregar o meu serviço, o meu produto ou coisa assim, de um jeito que eu gaste menos. E aí certamente tem muita otimização, e aí essa história de growth vai funcionar muito bem. Então, a mentalidade de growth vai funcionar muito bem, talvez esse processo de aquisição nem tanto. Em todos os negócios eu já acho que não é tão perfeito mesmo não. Bom, meus amigos, o nosso café está terminando, é hora de trabalhar, beleza? Semana que vem estamos de volta. E lembra de mandar esse episódio para as outras pessoas que trabalham com você, que você acha que são ambiciosas, que querem evoluir na carreira, crescer a sua empresa. Manda esse episódio para ela, dá 5 estrelinhas no Spotify e se você estiver no YouTube, compartilha, se inscreve no canal e manda para outras pessoas também. Combinado? Até a próxima.